Muito bem, pessoal, muito obrigado desde já pela sua companhia. Vamos seguindo, vamos em frente. Acesse o meu canal no YouTube, o canal é Aldoir Santos. Vai lá, se inscreva, ative as notificações e também tem acesso a todo esse conteúdo que a gente tem trabalhado aqui no Instagram, também temos lá no canal no YouTube. Então você fica ligado conosco também lá pelo canal no YouTube e aqui pelo Instagram, todas as terças e quintas-feiras. Mas já vou chamar a atenção, seu Maico Benetton. Nós vamos, na quinta-feira que vem, não teremos aqui a nossa live. Vai ser na sexta-feira. Sexta-feira, a partir das 8 da noite, nós vamos ouvir aqui o professor Júlio Barcelos. O professor Júlio Barcelos é da Nespro, né, do Núcleo de Estudos lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, e o professor Júlio Barcelos vai estar aqui falando conosco sobre uma questão extremamente interessante que nós temos aqui, que é a questão que envolve aí a comercialização de gado, né, a venda de gado online, os leilões virtuais que estão acontecendo, tá certo? Então, não vai ser quinta, vai ser na sexta-feira. Bom, o nosso convidado de hoje é o capitão Douglas Moraes, comandante da 1ª Companhia da Brigada Militar. A gente fez um teste antes, estava tudo ok. Agora eu não estou conseguindo visualizá-lo aqui. Se o capitão está me vendo aí, pode chamar, porque eu não estou conseguindo visualizá-lo aqui. A internet tem disso, às vezes acontece isso. Beleza, está aqui visualizado, para que ele participe aqui conosco. Hoje um dia atípico, né, pessoal? Bastante complicado. Eu sei que neste momento muitas pessoas estão sem energia elétrica nas suas residências. Infelizmente não vão poder nos acompanhar neste momento. Muitas pessoas também perderam, né, as suas casas, aí os telhados, né? Tivemos muita destruição em Vacaria, em toda a região. Então nós temos neste momento muitas pessoas com problemas. E vai aumentar o problema também para todos, porque acabo de receber aqui uma informação da gerência da Corsan. Já está faltando água em vários pontos da cidade e vai aumentar, porque tanto a estação de tratamento da Corsan como o recalque estão sem energia elétrica e, portanto, vai faltar água na cidade, ou já está faltando e não tem a previsão, somente quando a RGE restabelecer fornecimento de energia lá no recalque e também na ETA. Então, além de muitos sem luz nesse momento, outros também estão sem água e outros vão ficar sem água aqui em Vacaria, nesse dia em que tivemos aí um forte temporal, um vendaval, o ciclone que está aí provocando muitos transtornos a toda a região. Mas a gente está aqui, como nós prometimos, né, divulgamos, com o capitão Moraes, comandante da 1ª Companhia, para falarmos um pouco do papel da Brigada Militar dentro desse contexto da segurança pública. Tudo bem contigo, capitão Moraes? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Aldoir. Boa noite, audiência. Tudo bem? Sim. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre a segurança pública, em especial a nossa Brigada Militar. Muito bem. Num dia, aliás, que a Brigada teve bastante trabalho também prestando auxílio, né? Até a gente conversava mais cedo, a Brigada Militar foi acionada e também ajudou aí a socorrer as pessoas atingidas pelo temporal, né, capitão? Diversas famílias, realmente, Aldoir, aqui na região, não só em Vacaria, vários bairros aqui do nosso município com vários incidentes, mas também na região aqui, Muitos Capões, Monte Alegre, Campestre da Serra, Lagoa Vermelha, toda a área do 10º Batalhão praticamente aí foi afetada por conta desse vendaval hoje. Que coisa, né? Felizmente nós não temos nenhum ferido, né? Nenhuma pessoa que ficou ferida aqui em Vacaria, acho que nem na região, né? Não, na região acredito que não também, Aldoir. Felizmente não tivemos ninguém. Apenas danos patrimoniais mesmo, em algumas residências, alguns galpões que acabaram sendo destelhados, mas felizmente nada de tão grave. Estava olhando aqui nesse momento, o pior é que ainda segue o alerta para amanhã, hein? Amanhã nós teremos ainda um alerta de ventos fortes e chuva, mas ventos fortes ainda segue aqui para a região dos Campos de Cima da Serra. Bom, tomara que seja com menor intensidade. Bom, o nosso assunto é a Brigada Militar. O pessoal está chegando aqui. Olha, quem está chegando tem um detalhe interessante, pessoal. Aí do ladinho de vocês aí, né, no Instagram, tem um coraçãozinho. Clique naquele coraçãozinho ali porque nos dá uma média aqui, né? Não é para dizer que, né, o coração não é que estejam apaixonados, digamos assim, mas é para que a gente possa... o Instagram está fazendo isso, né, para que as lives prossigam,
né, para que as lives possam ter a sequência daqui para frente, as lives que surgiram muito forte aí com a pandemia, e principalmente aqui pelo Instagram. Então, a gente sempre chama atenção, né? Isso aí, muito bem. Vários coraçãozinhos apareceram agora ali, e é importante, porque isso aí o Instagram fica atento a que a gente está fazendo uma live e está tendo participação do pessoal ali. Bom, Capitão Moraes, quanto tempo já de brigada? Aliás, foi um sonho seu, né? Desde a infância, desde a vocação, né? Desde muito pequeno, né, Odoir? Nós nos conhecemos, temos amigos em comum, nos tornamos amigos, então você acompanhou um pouco aí da trajetória. Quase 18 anos já de corporação. Desde muito pequeno já almejava seguir na segurança pública, em especial da Brigada Militar, até por conta da influência dos familiares. Eu tenho meu falecido pai era sargento da Brigada, tenho tios na corporação, se aposentaram, primos, enfim, toda a família respira a segurança pública e a Brigada Militar já há algum tempo. Que legal, muito bom. Pessoal, vão botando o coraçãozinho aí, porque a gente precisa desse coraçãozinho para permanecermos com as lives no Instagram. Não só eu, mas quem está fazendo live no Instagram. E vocês estão ouvindo bem o capitão aí, né? Pessoal, nós estamos hoje com a internet meio estável na cidade. Para quem chegou agora, nós estamos com boa parte da cidade com problemas. Aliás, inclusive na área do capitão não tinha energia, ainda bem que voltou para que a gente pudesse bater um papo. Exatamente. Aí. Bom, nos fale um pouquinho, a ideia é da gente falar um pouco da Brigada Militar dentro da estrutura da segurança pública, né, aqui no Rio Grande do Sul, que é chamada Brigada Militar. Mas hoje, quais são os órgãos de segurança, capitão, que temos no Brasil, então, além da Polícia Militar, né, que aqui no Rio Grande é a chamada Brigada Militar? Isso é uma peculiaridade nossa, Odoir. É importante tu destacar que a única polícia militar do Brasil que tem um nome próprio é a Brigada. Nenhuma outra, dentro de todas as unidades da federação, não possuem, apenas polícia militar. A nossa é a Brigada Militar. Então nós temos essa peculiaridade. Também nós temos dentro do artigo 144, o famoso artigo da segurança pública na Constituição Federal, temos a previsão da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Civil e a Brigada Militar. Também temos corpos de bombeiros, perícia e guarda municipal como órgãos integrantes do sistema de segurança pública. Mas as polícias propriamente ditas são essas. A Brigada Militar, ela possui como função, atribuições principais, a ser a polícia ostensiva. Nós somos uma polícia ostensiva, não só realizamos o policiamento ostensivo, mas somos uma polícia ostensiva e realizamos a preservação da ordem pública. Então temos lá como missões a preservação da sociedade, visamos contribuir para a qualidade de vida dos integrantes do Rio Grande do Sul e o desenvolvimento do próprio Estado como um todo. Automaticamente, como são todas as polícias militares fazendo isso, todas elas visam a questão do país em todo, mas especificamente aqui falando da nossa Brigada Militar. Perfeito. Pessoal que está nos chegando agora, sejam bem-vindos nesta noite aqui nessa live. Estamos conversando com o capitão Douglas Moraes, que comanda a primeira companhia da Brigada Militar aqui de Vacaria. Falar um pouco mais sobre o papel da Brigada Militar, importantíssimo dentro do contexto todo da segurança pública. Para quem chegou agora, dá um coraçãozinho aí, porque a gente está precisando, aí para o Instagram está pedindo para que a gente consiga manter as lives daqui para frente também. E este vídeo vai estar também disponível lá no canal no YouTube, o canal Aldoir Santos. Vai lá, se inscreva, ative as notificações. Muito bem, falamos um pouco então sobre o contexto da Brigada Militar. Capitão, quando falas aí da questão do policiamento ostensivo, é sempre muito forte essa palavra ostensiva, porque significa o que mesmo, né? O que é que diferencia essa palavra ostensivo? A distinção entre as principais polícias estaduais, então podemos falar assim, né, Aldoir? Enquanto a Polícia Civil realiza a investigação, a infração das infrações penais, a apuração das infrações penais, melhor dizendo, a Brigada Militar ela realiza esse policiamento ostensivo, atua na prevenção, de uma forma mais clara. No final, a Brigada Militar visa o quê? É manter a sociedade funcionando, manter a ordem pública. Nós temos uma característica pelo telefone, que todo mundo sabe que é o 190, é um telefone de emergência. Geralmente, quando algo
está ocorrendo, quando está ocorrendo até mesmo no exemplo de hoje, que você acompanhou de perto, situações de calamidade pública que não necessariamente são crimes, não são infrações penais, ninguém está ali praticando um crime, uma pessoa contra a outra, não há uma vítima de um autor de um delito, mesmo assim a Brigada Militar vai lá e faz o seu apoio, realiza o seu atendimento. É praticamente um atendimento universal. Nós sempre conversamos que a Brigada Militar muitas vezes chega onde nenhum outro órgão do poder público chega. Temos essa característica, essa universalidade, mas como funções precípuas são aquelas de preservação da vida e aplicação da lei. Nessa ordem, isso é importante, porque muitas vezes se confunde esses princípios norteadores, vamos dizer assim, e aí a Brigada Militar então aplica a lei a qualquer custo. Não, a Brigada Militar, a Polícia Militar brasileira, ela justamente faz o quê? Tem como função principal, como objetivo principal, a preservação da vida, seja a vida de quem for. E no segundo momento, havendo essa condição de preservação da vida, a aplicação da lei. Nós temos uma característica como atuamos dentro de fiscalizações, barreiras de trânsito. A Polícia Militar ela é visível, ela é perceptível. Talvez algum dos órgãos mais presentes do Estado é a sua polícia. Muitas vezes você não sabe quem é o juiz, não sabe quem é um político, não sabe quem são os servidores públicos do Estado, do município, os federais, mas você sabe quem é a polícia, você identifica, quer onde você esteja, você identifica através da viatura, através do giroflash, da sirene, do uniforme, da forma de atendimento das ocorrências, enfim, toda uma peculiaridade dentro da Polícia Militar, dentro da Brigada Militar, que a distingue dos outros servidores públicos. Nós falávamos, Aldoir, a respeito dessa questão que hoje a sociedade evoluiu, a sociedade mudou e a instituição tem novos desafios, né? Parece que nós não temos mais como manter a sistemática de alguns anos e talvez algumas décadas atrás, porque a sociedade passou por um processo de mudança. Hoje, as redes sociais, a informação, de forma tão dinâmica, isso faz com que a nossa polícia busque ser uma polícia cada vez mais moderna e que, no fim, consiga, de fato, realizar o atendimento que o cidadão... A gente sempre, sociedade, melhor vai ser a sua polícia. Não somos frutos não somos distintos da sociedade. Somos, sim, integrantes da sociedade em que vivemos. Os membros da comunidade que se identificam com o labor, com o ofício do policial, ingressam na corporação, passam por todo um processo que nós vamos falar mais adiante, mas somos integrantes da sociedade. E assim devemos nos enxergar. Bom, dentro dessa presença maciça, forte, né, da Brigada dentro das comunidades que estão, quais são as estratégias que são adotadas para o policiamento? Hoje em dia, Aldoir, até falando sobre essa questão da modernidade, da tecnologia, nós dispomos de recursos que outrora nós não dispomos, era até inimaginável. Nós pensarmos hoje que podemos realizar análise criminal, que é justamente contabilizar, a grosso modo, contabilizar as infrações penais que ocorrem em determinada região. Antigamente não se tinha como se fazer isso, senão por um trabalho mecânico. Muitas vezes tínhamos que dispor de policiais que, ao invés de estarem realizando o trabalho, a sua função principal, o policiamento ostensivo, precisavam tabular ocorrências uma a uma, realizando através de levantamento de boletins de ocorrência, e aí essas informações eram extremamente precárias, porque a Brigada Militar tinha um tipo de controle, a Polícia Civil tinha outro tipo de controle, enfim, sem falar, por óbvio, na cifra oculta, que são as pessoas que muitas vezes são vítimas de alguns delitos e não realizam o registro da ocorrência. Então, quer dizer, nós trabalhávamos há alguns anos atrás praticamente às cegas em relação à análise criminal. Hoje, felizmente, por meio da evolução da própria doutrina policial e com o acompanhamento da tecnologia sendo acessível aos órgãos policiais,
Hoje nós praticamente temos em tempo real. Uma pessoa registra um fato, um crime, onde ela foi vítima ou ela testemunhou, seja por meio da Brigada Militar, seja pela Polícia Civil, seja pela delegacia online, enfim, por toda uma possibilidade de registro desse fato, esse fato vai para um sistema que é alimentado pela Secretaria de Segurança Pública e praticamente ao vivo, vamos dizer, em pouco tempo, nós teremos esse número, esse fato registrado oficialmente, de conhecimento do poder público. Isso é muito útil para nós, porque dentro dessa questão das estratégias, nós podemos aí fazer esse gerenciamento da segurança pública de uma forma mais eficaz, de uma forma que antes nós não poderíamos. Nós sabemos desde onde é o local que está ocorrendo mais determinado tipo de crime, as características, o modus operandi do autor, as especificidades da vítima, enfim, toda uma riqueza de informações que contribui para afastar o amadorismo da polícia. Esse que é um dos objetivos, é termos excelência no policiamento ostensivo, mas para isso nós precisamos, enfim, cada vez mais fortificar o profissionalismo da nossa instituição. Então, hoje nós dispomos desses recursos que são praticamente, Aldoir, disponíveis em aplicativos de celular, para você ter uma ideia, em tablets, enfim, praticamente estamos abolindo o papel. Antes, formulários de ocorrência que demoravam-se muito tempo, se perdia-se muito tempo para o policial fazer, havia retrabalho, precisava-se conferir esses documentos lá no setor de cartório do quartel. Isso acabou diminuindo drasticamente, muitas vezes, o próprio tempo de demora no atendimento de uma ocorrência. Quanto mais rápido o policial realizar aquele atendimento, mais rápido ele pode voltar às ruas e continuar fazendo o trabalho preventivo. Então a tecnologia aí não só contribuiu para isso, como também para a diminuição dos erros, porque a falha humana, no preencher um documento, enfim, quer dizer, tudo isso hoje ficou muito melhor e tende a cada vez ser mais célere, cada vez possuir mais tecnologia disponível para a instituição. Muito bem, estamos conversando com o capitão Moraes, da Brigada Militar aqui de Vacaria, do 10º PM, o comandante da 1ª Companhia. O doutor Flávio Nery há pouco tempo fez um elogio aí, disse que o senhor trata a segurança de uma forma inigualável aqui na cidade, né? Demonstra realmente muito amor à profissão. Quem está chegando agora, sejam bem-vindos, não esqueçam de botar, né, de apertar o coraçãozinho ali do lado para que o Instagram nos dê um aval aí para seguirmos firmes com as lives. E quem está sem água aí na cidade, muita gente está sem luz, daqui a pouco quem está sem água não tem uma previsão, por causa da falta de energia aí depois do temporal. Bom, nós temos pontos sensíveis, pontos vulneráveis dentro da segurança pública. Digo nós somos como cidadãos, né? Que tipo de orientações, de dicas, capitão, que ações a Brigada trabalha no sentido de que, para reduzir, né, para eliminar esses pontos sensíveis, pontos vulneráveis, que na verdade é um problema para a sociedade, mas também é de segurança pública, passa também uma preocupação da Brigada. Realmente, Aldoir, o que nós, durante as escolas de formação de policiais, né, nós temos várias teorias que explicam por que ocorre determinado crime. Né? Uma das mais famosas, eu acredito que tu já deva ter ouvido falar, que é a teoria das janelas quebradas. Né? O que essa teoria ela prevê? Ela começou pelo final dos anos 80, início dos anos 90, alguns pesquisadores usaram como laboratório a situação do caos que vivia a cidade de Nova York naquele período. Só para te ter uma ideia, eram tantos crimes que estavam acontecendo naquela época, Aldoir, que as pessoas e a polícia não conseguia dar a resposta que a população precisava, que a comunidade se reunia por bairros e realizava policiamento nos metrôs, porque eram muito grandes os números de roubos dos usuários do metrô e estupros de mulheres que voltavam do trabalho para os bairros, para a periferia da cidade de Nova York. Então, a comunidade teve que se reunir e realizar policiamento ela mesma para evitar que acontecesse esse tipo de crime, para te ter uma ideia do caos que era a cidade de Nova York. Então, com base nesse estudo, o que esse estudo ele prevê? A teoria das janelas quebradas, Aldoir, ela prevê o seguinte, que
se porventura uma certa desordem, uma pequena desordem social, uma pequena ruptura da ordem, um vidro quebrado num prédio abandonado, um carro abandonado numa rua que possa ser utilizado para pessoas usarem drogas ali dentro. Enfim, um descuido, até mesmo com a estética urbana, uma praça onde o poder público não cuida da jardinagem, do lixo, enfim, um terreno abandonado, uma obra inacabada, tudo isso são pequenas falhas que possibilitam dar uma ideia de não vigilância, de não fiscalização, onde demonstra-se que a lei não impera. Então, pequenos delitos, pequenos desvios naquele local podem gerar, num médio e longo prazo, a prática de crimes mais graves. Então, eles fizeram experimentos onde colocavam, esse exemplo mesmo que eu te dei, colocavam um veículo abandonado em determinada rua. E não fizeram isso só na periferia, eles fizeram em um bairro da periferia e um bairro nobre do município. A única diferença da cidade, a única diferença é que demorou um pouco mais para começar os atos de incivilidades, ou seja, se virmos um veículo abandonado, podemos quebrar o vidro, podemos levar o rádio que está ali dentro, retirar bancos e assim por diante. Em pouco tempo, em poucos dias, seja na periferia, seja no bairro de pessoas de classe mais abastada, aquele veículo estava todo depenado, já tinha teado fogo e a carcaça servia para depósito de lixo ou para prática de uso, para o uso de drogas por indivíduos viciados. Então, o que isso demonstrou? Se não há uma repressão no começo de um pequeno ato, a tendência é que isso cresça. É isso que prega e prevê a teoria das janelas quebradas. O prefeito da época, Rudolf Giuliani, por meio de um comandante que ele contratou para a polícia de Nova York, justamente aplicou como filosofia, num modelo de policiamento chamado tolerância zero, a teoria das janelas quebradas. E o que era a tolerância zero, Aldoir? Era justamente evitar desde o começo. Então, pequenos delitos eram, sim, interesse do poder público. Um exemplo que eu te dou, o pular a catraca do metrô. Muitas pessoas já não pagavam o bilhete, já não compravam o bilhete porque pulavam a catraca do metrô. E isso era perceptível por todos. Então, se alguém vê isso acontecendo e não há uma consequência, logo vou aderir a esse comportamento desviante e vou também praticar o pulo na catraca. Perfeito. Quando não há justamente essa intervenção, isso se perde o controle. E justamente foi aí que a tolerância zero foi aplicada. Houve, sim, repressão forte a pequenos delitos. Houve um alto número de encarceramento, dobrou-se o número de policiais, trocou-se chefias de delegacias, enfim, houve todo um processo de reformulação. E, felizmente, Aldoir, essa filosofia, essa doutrina de policiamento funcionou. Nova York passou a ser a capital mais segura do mundo em se tratando de segurança pública, né, do tamanho que é aquela cidade. Então, quer dizer, funcionou dessa forma. Então, hoje, é claro que é uma realidade diferente, realidade social diferente, desde recursos e da própria sociedade, muito distinto da nossa, né, por exemplo, nosso do Rio Grande do Sul, Brasil, porém muitas ideias e técnicas que são aplicadas nesse tipo de modelo podem ser adaptados e são adaptados. Nós temos, como por exemplo, Aldoir, dentro do policiamento ostensivo realizado pela Brigada Militar, a atuação por meio da prisão de infrações de menor potencial ofensivo, de infratores que realizam crimes de menor potencial ofensivo. Para esses indivíduos, que são geralmente crimes ou contravenções penais com a pena menos de 2 anos, o indivíduo já é autuado na hora. E temos lá uso de entorpecentes para consumo próprio, pequenas desordens, ameaça, lesão corporal leve, enfim, uma série de situações que produzem, sim, uma consequência, produzem, sim, uma repercussão criminal. E essas pessoas são autuadas. É uma adaptação da teoria das janelas quebradas que é aplicada, da tolerância zero, que é aplicada
pela Brigada Militar no dia a dia. Então, temos esse exemplo e temos vários outros estudos também, Aldoir, que diz respeito, dentro daquele critério de análise criminal, do ambiente que eu te falei, que muitas vezes é abandonado. Nós temos cada vez mais a procura, o acesso por meio da tecnologia, das câmeras de monitoramento, isso é um fenômeno que acontece em todo o Brasil, que acabam auxiliando a polícia, tanto a polícia na prevenção quanto na investigação, para posterior identificação de autores de delitos, enfim, até mesmo o fortalecimento dessa vigilância contribui para a segurança pública. E podemos voltar lá na Constituição Federal, como a gente falou no início. Apesar de ser um dever do Estado, é uma responsabilidade de todos. Então, quando eu contribuo para não ser vítima, eu também contribuo para a segurança pública da minha cidade. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o patrão Elvio Guanini Rossi, que está aqui conosco, dando boa noite. Boa noite também para o Ademir Cabeça, que é um dos ex-PM, não, é um PM na reserva, né? Não existe ex-PMs, né? Que nem Papa, não tem ex-Papa, é um PM na reserva, né? Isso. A gente não se aposenta, né? Nós vamos para a reserva, né? Segue, mas muitos seguem na ativa, mesmo na reserva estão ativos, seguem muito ativos. Muito bem, nossa gloriosa Brigada Militar, né? De quanta história que tem a Brigada, a gente poderia ficar aqui um tempão falando da história da Brigada Militar. Mas muito interessante essa teoria das janelas quebradas. Essa teoria, capitão Douglas, que está aqui conosco, para quem está chegando agora, para quem chegou há pouco tempo, dá um clique lá no coração para a gente aumentar aqui o poder da live também dentro do Instagram, para que o Instagram nos veja nessas lives. Também vai estar lá no YouTube, no meu canal lá, se inscreva, quem não se inscreveu. É Aldoir Santos, muito fácil, vai lá, procure, se inscreva e acione o sininho lá. E essa entrevista vai estar lá também. Mas, capitão, essa teoria das janelas quebradas, né? Ela é uma das que são apresentadas também. A gente vai falar agora da formação do PM, né? Já que o PM, depois que vira PM, é PM para sempre, né? Tem pessoal que vai para reserva, mas continua sendo brigadiano, como é chamado aqui no Rio Grande. Já que és professor também do curso de formação, né? Como que se dá a formação dos PMs gaúchos? Isso é importante, Aldoir. A gente precisa destacar que há duas formas de ingresso, duas formas principais de ingresso dentro da Brigada Militar. A primeira é através do cargo de soldado, onde o candidato precisa ter, dentre outros requisitos, ter maioridade, não possuir condenações criminais, a todo um processo de investigação para essa pessoa, para esse candidato, ter nacionalidade brasileira e possuir nível médio. Esse candidato, ele presta um concurso público, certo? Um concurso público, e se aprovado ao final de várias fases desse certame, se ele é considerado aprovado dentro das vagas, ele vai ser chamado para frequentar um curso de formação. Então, aí nós temos uma grande distinção, né, Aldoir? Claro que isso é muito sabido por todos, é conhecido, mas não custa a gente reforçar. O serviço público, ele possui justamente o acesso, a grande maioria dos servidores públicos é concursado, né, como todos sabemos, mas em especial para os órgãos da segurança pública, todos os integrantes passam por um curso de formação. Nesse exemplo que eu estou falando para ti do soldado, ele passa por um curso, uma jornada de aproximadamente 9 meses de formação, onde o anti-civil, né, ele entra civil e ele passa por um processo da formação militar, toda a ritualística do militar durante a sua formação. Então ele aprende a ser um militar, a vida na caserna, toda a legislação castrense, como a gente fala, no direito penal militar, por exemplo, que é diferente. O militar responde a um código penal específico e não ao código penal comum quando pratica um delito no exercício das suas funções. Então são várias peculiaridades. E também, por óbvio, ele recebe uma gama de disciplinas, de matérias que vão prepará-lo para o exercício da função nas ruas. Então vamos lá, sociologia, a abordagem psicológica da violência e da criminalidade, as noções de direito, uma série de matérias referentes ao direito, defesa pessoal, uso da arma de fogo, enfim,
toda uma série de conhecimentos, uma enormidade de conhecimentos que o faz ser, o prepara melhor, realiza estágios operacionais, muitas vezes antes de ir para a rua, para melhor preparar aquele cidadão que dentro de alguns meses vai ser um policial militar. Formado, se aprovado, esse curso ele pode ser reprovado, além do concurso público, ele ainda pode ser reprovado no próprio curso de formação. Então ele conhece a realidade da instituição. Essa é uma das formas de ingresso. Também temos, só uma questão aí nesse exemplo, tanto para o soldado quanto agora para o nível superior, que é o primeiro posto da carreira de nível superior, é o de capitão. Hoje nós temos uma realidade bem peculiar, que é um grande número de candidatos que vêm de outros estados, nos últimos tempos, porque é um concurso público, né? Isso quando eu ingressei na corporação, há quase 18 anos atrás, nós tínhamos poucos, tínhamos um ou outro de Santa Catarina, do Paraná, quer dizer, pessoas mais próximas aqui, né, pertencentes ao sul do Brasil, pelo menos. Hoje não, hoje a Brigada Militar abriga, e mesmo aqui na nossa realidade do 10º BPM, temos integrantes do Distrito Federal, do Norte, do Nordeste, candidatos que almejam ser policiais militares, muitas vezes, e colocam como foco ser em qualquer estado. Então, aqui conseguem aprovação e vêm aqui atuar na nossa corporação. Isso também é uma realidade, porque as culturas são diferentes, né? Então, antes nós tínhamos praticamente a totalidade de integrantes do gaúchos. Hoje a gente já tem pessoas com culturas diversas, pessoas de outro lado, e o Brasil, do tamanho, que é o tamanho de um continente, né? A gente pode dizer assim, um país enorme, então a gente tem essa riqueza também. Isso veio a somar, a contribuir, requer algumas adaptações, claro, da instituição, mas também a engrandece como representante da segurança pública, que abarca todos os nacionais. Também na questão do nível médio que eu te falei, apesar de ser hoje o pré-requisito para ser soldado da Brigada Militar é possuir o diploma de nível médio, já há uma forte tendência que vários estados já adotaram, que é exigir o nível superior. Então, muito provavelmente, os próximos concursos da corporação passem a exigir. E mesmo que isso não aconteça, Aldoir, é importante que a nossa audiência saiba que a grande maioria dos integrantes da corporação que logram êxito no concurso público, mesmo no cargo de soldado, como estamos falando agora, já possuem nível superior ou estão em fase já bastante avançada do curso. Então, nós temos praticamente mais de 80% do nosso efetivo com nível superior. Não vou te dar o número exato, mas quase que a totalidade dos nossos integrantes já possuem nível superior. Então, isso também, no final das contas, acaba demonstrando uma melhor prestação de serviço para a nossa sociedade. E a segunda forma de ingresso é a carreira de nível superior. A carreira de nível superior, ela, para o policiamento, é bacharelado em Direito como pré-requisito, dentre outros requisitos secundários, mas o principal é ser bacharel em Direito, para o policiamento ostensivo. E se for o quadro de saúde da nossa corporação, aí é a diplomação, a formação específica, ou medicina veterinária, psicologia, enfim, são dentistas, são quadros específicos na área de saúde. Esse pessoal não é do policiamento, eles vão ser oficiais da corporação, mas vão atuar dentro da área de saúde da instituição. E dentro do quadro que eu faço parte, é justamente possuo o posto de capitão. Então, o concurso público, tem diversas fases. Esse concurso público hoje estamos vivenciando essa realidade. Há um concurso público em andamento, até está suspenso, alguns candidatos aí da nossa cidade que estão aprovados, esperando logo que sejam chamados, mas o concurso está suspenso, que é uma pena, mas logo isso vai andar novamente o concurso público para o posto de capitão. Só que o candidato, ele passa por uma formação de 2 anos, então ele precisa ser bacharel em Direito e ele passa por uma formação de 2 anos na Academia de Polícia Militar. A questão do cargo de soldado,
ele pode fazer o curso em diversos polos de ensino do estado do Rio Grande do Sul. Agora, a carreira de nível superior é apenas na Academia de Polícia Militar, que fica em Porto Alegre, que é uma instituição que forma os policiais militares, qualifica os policiais e também integrantes de outras instituições. Por ser um centro de referência no ensino policial, justamente temos integrantes, fazemos convênios com outros órgãos da segurança pública, mesmo de outros estados e por vezes até de outros países. Então, essa é a formação então do oficial, 2 anos de academia. E aí, se aprovado nesse curso, ele é nomeado capitão e aí vai galgando os demais postos da carreira de nível superior. Deixa eu ver, tio Wellington, né? O Wellington deixou um comentário aqui, muito conhecimento, diz ele, excelente tema, né? Que estamos abordando aqui com o capitão Moraes, da 1ª Companhia da Brigada Militar. Um abraço, muito obrigado a todos aí. O Wellington também que participou com o seu comentário aí. O comandante, né? O Major Rodrigo Schwab também está nos ouvindo, nos acompanhando aí. Muito obrigado. Muito bem. Tem aqui uma mensagem que acabo de receber aqui, capitão, com relação aos 3.800, ficou um número já, né? 3.800 excedentes na brigada que precisam fazer as fases. A gente está em negociação com o governo para suprir o efetivo, aproveitamento os aprovados, aproveitamento dos aprovados. Esse é desse concurso que está suspenso? Ou não? Eu falei do concurso público para a carreira de nível superior, mas esses 3.800 aprovados, que estão com um movimento forte para serem logo chamados também pelo governo, Aldoir, eu acredito que sejam do cargo de soldado, nível médio. É um concurso que aconteceu já 2 ou 3 anos atrás, se não me falha a memória, e o pessoal está aí na labuta, que sejam logo aproveitados, chamados e façam parte da nossa instituição. Que legal, muito bem. Uma questão que está bastante presente, capitão, está na nossa pauta aqui também. Deixa eu olhar aqui o cronômetro, né, para a gente não se perder, porque o Instagram nos tira do ar daqui a pouco mais. Mas não vai tirar até porque você está colocando, você que está nos assistindo aí, clica naquele coraçãozinho que tem aí do lado direito, né? A questão da violência doméstica, né? Como está hoje também, e aqui é importante ressaltar o trabalho que faz a Patrulha Maria da Penha. A gente tem lido, ouvido e percebido que nos últimos dias, em função da pandemia, infelizmente, aumentou muito as consequências, né, as ocorrências envolvendo a violência doméstica. Como é que está aqui em Vacaria e também como atua a Patrulha Maria da Penha? Aldoir, a questão da pandemia, ela trouxe essa característica, né? Nós tivemos uma redução em diversos crimes, nas infrações, aí nessa questão da análise criminal que nós falamos agora há pouco. Tivemos uma certa redução, felizmente, em diversos crimes, apesar de toda uma situação bastante complicada, que foi justamente a soltura de alguns indivíduos que se encontravam presos por conta da pandemia, e muitos, eventualmente, continuam na prática delituosa quando soltos, né? Então, quer dizer, tivemos aí uma série de situações que nos chamaram a atenção em termos de segurança pública, e muitos delitos acabaram reduzindo. A questão da violência doméstica, como tu falou, realmente houve um aumento em nível nacional, sabe? Houve esse aumento, isso está sendo batido todos os dias, demonstrado desses números. Porém, especificamente de Vacaria, dos números oficiais, aqui a gente tem que fazer uma atenção especial. Em relação à violência doméstica em Vacaria, não houve um aumento perceptível nos registros de ocorrência. Não houve. É óbvio que as pessoas estão mais em casa por conta do distanciamento social, por conta do isolamento. Muito provavelmente nós teremos uma crescente dos registros logo ali adiante. Porque a questão da violência doméstica, ela é diferente de um crime comum, porque muitas vezes as vítimas, dentro desse contexto, elas não registram, elas não procuram a polícia, elas não procuram os órgãos num primeiro momento. Muitas vezes passam-se até mesmo anos e aquela pessoa é vítima desse processo de violência. Então, muitas vezes, esse número, ele não nos salta aos olhos agora, ele não vem até nós.
numa forma como se fosse aí um delito patrimonial, como nós estávamos falando aqui em outros exemplos. Ele não vem automaticamente. Então, e requer muitas vezes a atenção de toda uma rede de proteção, porque as vítimas, determinadas situações são tão constrangedoras que elas não buscam os órgãos de segurança pública no primeiro momento. O canal, o meio de informação chega até nós pela rede de ensino, chega pela rede de saúde, pelos órgãos de assistência social, que nos trazem ao conhecimento a situação que está ocorrendo, até o próprio Ministério Público e muitas vezes o Poder Judiciário. Então toda essa rede funcionando bem, traz, justamente coloca sobre a mesa uma situação que está ocorrendo, que a gente é diferente o policiamento quando a gente trata de violência doméstica com o policiamento normal. O meio convencional de policiamento, Aldoir, como nós falávamos aqui na polícia ostensiva, é justamente caracterizado por aquilo que eu falei: patrulhamento, viatura, giroflash, etc. Atendimento de ocorrências pelo 190, a presença do policial. Quanto mais policiais você vê na rua, quando você dá uma caminhada, que você vê a viatura, ou quando você vê o policial na praça realizando o policiamento ostensivo a pé, aquela sensação de segurança tua automaticamente vai aumentar. Essa é a essência do policiamento ostensivo. É o Estado uniformizado realizando a proteção social, realizando a preservação da ordem pública. No caso da violência doméstica, o crime, em sua maioria, ele ocorre dentro do âmbito familiar, dentro de 4 paredes. Então, eu posso dobrar o número de viaturas no município, mas não necessariamente eu vou ter uma redução dos indicadores de violência doméstica. Então, requer, entendeu-se o comando da corporação, que seria necessária uma adaptação a essa situação. Então, o que nós temos em se tratando de violência doméstica hoje, Aldoir? Nós temos a Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha, ela atende às ocorrências de violência doméstica. Por exemplo, uma vítima está sendo agredida e ela chama a Brigada Militar? Não, não necessariamente. A Patrulha Maria da Penha realiza o pós-crime. Depois que há a medida, essa vítima, ela já acionou os órgãos de segurança, ela já chamou a Brigada Militar por 190, ou foi até a Polícia Civil, ou por qualquer outro meio, Ministério Público, Poder Judiciário, e informou que está sendo vítima. Se ela faz a solicitação de uma medida protetiva de urgência que é prevista na Lei Maria da Penha, desde 2006, quando ela faz essa solicitação, e essas medidas protetivas, dentre as principais, são o afastamento do agressor, a proibição de que que o agressor tenha contato com a vítima, a proibição de que ele frequente determinados locais onde a vítima frequenta, por exemplo, o trabalho, ou o caminho que ela faz para o seu trabalho, enfim, várias situações, várias medidas que colocam o agressor, ou melhor, que protegem a vítima e, na sua maioria das vezes, afastam o agressor. Quem é que faz essa fiscalização, Aldoir? Antes da Patrulha Maria da Penha existir, não havia nenhum órgão público que realizava essa fiscalização. Então, a mulher vítima ou a pessoa que tinha aquela medida protetiva, ela dispunha de um papel e de uma ordem judicial, que determinado agressor ou agressora não poderia realizar contato com ela. Porém, muitas vezes isso era inócuo, porque a pessoa continuava sendo vítima, ela continuava numa situação de vulnerabilidade. Então a corporação, a Brigada Militar, criou a Patrulha Maria da Penha, e aqui cabe também mais uma ressalva, que foi criada pela instituição Brigada Militar, quer dizer, a Brigada Militar foi pioneira na criação da Patrulha Maria da Penha. Dentre outros, de todos os estados da federação, foi aqui que iniciou. A Patrulha Maria da Penha, então, realiza o quê? A fiscalização. São integrantes da corporação que vão lá, mesmo esquema que estávamos falando, viatura ostensiva, giroflash, tudo, e ele realiza essa fiscalização. Os policiais militares integrantes da Patrulha Maria da Penha possuem uma qualificação especial, além de serem lá, como eu já falei, policiais formados, eles possuem justamente uma especialização na área e conseguem, então, dar um atendimento, um amparo melhor, na medida que realizam itinerários
que priorizam as vítimas em situação de maior risco, ou seja, aquelas que possivelmente, se não houver uma fiscalização, elas novamente vão ser agredidas e talvez até elas sejam vítimas de um homicídio, que no caso, em se tratando de violência doméstica, tem o nome de feminicídio. Então a Patrulha Maria da Penha realiza essa fiscalização e dá esse amparo. Não faz isso sozinha, faz com toda a rede funcionando bem, muitas vezes amparando essas vítimas, as colocando muitas vezes numa situação melhor, uma situação social melhor, que possibilita elas saírem desse processo de violência. Então, a Patrulha Maria da Penha é uma das atividades, um dos braços da instituição justamente para evitar a violência doméstica no nosso país. Muito bem, e que está funcionando bem, diga-se de passagem, é um case aqui do Rio Grande do Sul para os outros estados brasileiros, e aqui mesmo em Vacaria também, né, está muito bem em funcionamento a patrulha. Aliás, a rede de proteção à mulher, aqui a rede é muito bem estruturada, aqui em Vacaria é um ponto muito positivo a se ressaltar. Muito bem, capitão Douglas Moraes, comandante da primeira companhia, a primeira companhia é responsável, entre outras questões, pelo policiamento da cidade aqui de Vacaria. E, aliás, como é que mais um minutinho para a gente fechar só essa questão da estrutura da brigada aqui no município do 10º BPM. Tem quantas companhias e elas são responsáveis pelo quê, né, capitão? Então, a primeira companhia aqui na sede do nosso município. A segunda companhia, ela diz respeito aos municípios limítrofes aqui, IP, Campestre, Monte Alegre, Montes Capões, Esmeralda, Pinhal da Serra e Bom Jesus. É a segunda companhia. A terceira companhia, Odoir, é Lagoa Vermelha e os municípios limítrofes de Lagoa Vermelha. E a quarta companhia é lá em Sananduva e todos os municípios na região. Então você vê que o 10º BPM é bastante grande, temos uma área muito grande e é um batalhão que esse ano completou 50 anos e infelizmente devido à pandemia que estamos vivenciando, não podemos comemorar, esperamos que tão logo passe esse momento e possamos sim realizar os eventos alusivos ao aniversário do nosso batalhão. Mas são essas 4 companhias, em especial aqui da nossa região mais próxima é a primeira e a segunda. Certo. Muito obrigado. Aliás, agora o Major, né, o comandante Major Schwab está por aí, Rodrigo também, nós vamos logo fazer aqui uma live para a gente falar um pouco da história do cinquentenário do 10º, que não deu para ser realizado neste ano, né? Mas certamente vai ser em breve. E participei já, inclusive, das cavalgadas organizadas aí pela Brigada Militar. Aldoir, desculpa te interromper, esquecendo de São José dos Ausentes, aqui o comandante me chamou a atenção, São José dos Ausentes recentemente também faz parte agora da segunda companhia, lá Bom Jesus e São José dos Ausentes. Pessoal, os ausentinos estão conosco também a partir de agora. Capitão, muito obrigado pela sua disponibilidade, aprendemos muito, principalmente essa teoria das janelas quebradas, que eu não conhecia ela, e que teve inclusive até a reação dos nossos internautas. O pessoal depois vai assistir também nosso canal no YouTube, lá, mais informações a respeito dessa, pode rever também lá no canal. Muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado. Obrigado, Aldoir. Sempre é um prazer falar contigo, e em especial falando sobre segurança pública, né? A gente finaliza aqui dizendo que não houve, na história, né, da sociedade, da civilização moderna, não houve em tempo nenhum, em lugar nenhum, uma sociedade que vivesse sem polícia, né? Então, a gente tem que entender essas atribuições, entender que a polícia sim, é um órgão público, mas ela é amiga da sociedade, ela faz parte da sociedade em que vive. Nós não podemos falar num Estado democrático de direito sem existir um órgão policial, e eu tenho sim aquela convicção de que espero que a sociedade um dia evolua de tal forma que quando perceba a polícia chegando, por qualquer motivo, sempre veja em nós um amigo, sempre veja em nós uma pessoa capacitada que vai, de fato, resolver o problema. Eu agradeço, primeiramente, a nossa população por estar sempre receptiva, que troca bastante informações, contribui para o processo de segurança pública aqui no nosso município. Agradeço ao nosso comando, o Major Rodrigo, o subcomandante, o Major Souza, e a todos os nossos colegas brigadianos, em especial os integrantes do 10º BPM, que completamos, então, 50 anos de existência. Agradeço a ti e a oportunidade, sempre estou disposto quando você precisar,
e como eu falei, o nosso ofício, o papel da Brigada Militar tem que ser sempre explicado e prestado contas para a nossa população. Muito obrigado. Obrigado também ao capitão, ao major, né? O major Paim, o ex-comandante, né? O ex-comandante do Tenente Coronel Paim. Tenente Coronel Paim. Eu estou trocando hoje Tô trocando as patentes aqui. Me perdoe, perdão, né? Porque Tenente Coronel Paim, que hoje está na reserva também, mas tá ativa, né? Sempre está presente. Com certeza. Aí. Um grande abraço, bom trabalho. Um abraço a todos os nossos brigadianos. Obrigado, Odoir. Um abração. Muito obrigado, então, ao capitão Douglas Moraes, que é o comandante, né, da primeira companhia da Brigada Militar. Um pouco aqui conosco hoje sobre a estrutura, a Brigada Militar dentro do contexto todo de segurança pública. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que esteve conosco. A próxima live, gente, não é na quinta, então. É na sexta-feira, porque é um assunto especial. Nós vamos tratar aqui sobre os leilões virtuais de gado, dos bovinos, que é a nova tendência. E o convidado é o professor Júlio Barcelos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então vai ser na sexta-feira, às 8 da noite. Convido o pessoal lá e não esqueçam de dar o clique aí no coraçãozinho que está aí ao seu lado direito. Muito bem, muito obrigado, gente. Um forte abraço. Pai, também muito obrigado a todos que nos acompanharam num dia bastante complicado para Vacaria e toda a região, né? Muitos estão sem luz, né? Suas casas destruídas, os telhados. Muitos estão sem água agora também, mas nós vamos passar por isso, como também vamos passar pela pandemia e sairemos muito mais fortes, se Deus quiser.